Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Obrigado desde já agradeço a você que por um acaso ou mesmo alguém indicou a você e você está aí assistindo. Louvado seja Deus a este vídeo, a mais um vídeo que Deus nos concedeu. Quero pedir, claro, a você o seu apoio, a sua ajuda, para que eu possa continuar, neste canal firme. Nós vamos procurar melhorar cada vez mais, Louvado seja Deus. Não tenho ainda uns bons recursos, Mas eu estou procurando me aperfeiçoar para trazer cada vez mais, algo da parte de Deus que seja confortável aí onde você estiver para assistir uma palavra. Eu vou trazer aqui uma palavra, nós vamos ler a palavra do Senhor que está no livro de Daniel, capítulo 2. Nós vamos aprender algumas coisas aqui no capítulo 2 do livro de Daniel, esse profeta, um dos profetas maiores, que a gente sempre, o intuito do vídeo é a gente pegar lições desses homens que Deus escolheu e lições que servem para nós, para a nossa vida, Louvado seja Deus. Desde já eu te peço o seu apoio, que você dê um like, que você faça um comentário, amém? Isso é importante para nós manter o canal, as portas aí abertas em nome de Jesus, amém? Desde já, meu muito obrigado a você que tem nos dado este apoio, a você que tem me incentivado a continuar. Meu muito obrigado, Deus abençoe mesmo a você, meu amigo que está aí, a você, meu irmão, a você, pastor, obreiro, que está assistindo este vídeo. Deus te abençoe grandemente, amém? Bom, Daniel capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhe disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre, conta o sonho aos teus servos e nós interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhe darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revele-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: conte o rei o sonho e a seus servos, e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabe da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Conte-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses,
e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios de Babilônia. E assim foi emitido um decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia. Quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso, ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioca explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema a seus amigos Ananias, Misael e Azarias e lhe pediu que orassem, ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou a Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria, o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia. Ele disse: não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que ele teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado de Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe o Deus dos céus que revela o mistério. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Os sonhos e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado, porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, e o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mão, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó
debulha do trigo na eira durante o verão, o vento os levou, sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens, as aves do céu, onde quer que vivam. Ele fez de ti governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro rei, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto rei, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto o ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e o exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mão, pedra que esmagalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presente. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Louvado seja Deus. Meu querido, eu sei que a leitura foi extensiva, mas o que podemos aprender aqui? Um rei tem um sonho, né? E vai, naquela época, aos astrólogos, aos magos, aos feiticeiros, pedir que ele interpretasse o sonho. Porém, ele não falou que sonho foi esse que ele sonhou. Eles tinham que dizer ao rei o sonho e interpretar o sonho. Como ele disse que se não revelasse a ele, ele ia matar sábios, magos, todos. E nós sabemos que Daniel e os seus amigos eram desses. Lembra que quando eles foram separados, né? Encontraram nele muita sabedoria e tal. E agora, nesse momento, o encarregado vai executar o que o rei falou. Porque
não houve os magos, ninguém interpretou. Ou seja, Daniel também iria morrer com seus amigos. Quando ele fica sabendo, ele vai ao encarregado, né? O comandante mais próximo do rei. E diz Arioque, ele dizendo a Arioque, me leva até o rei, né, para conversar e para pedir a ele o quê? Um tempo. Olha a importância, querido, vamos começar a aprender. Olha que importância. Ele pede um tempo. Quem sabe alguém te deu um tempo aí, um prazo, né? Louvado seja Deus. Você tem um prazo ainda. Não está tudo acabado. Você tem um prazo. Dentro desse prazo, o que foi que ele fez? Ele foi comunicar aos seus amigos, louvado seja Deus, aos seus irmãos na fé, para que eles o ajudassem em oração. Você observa que a importância da oração na vida desses homens que se destacam, aleluia, é coisa tremenda. Esse Deus não mudou. Esse homem, o Daniel, ele vai para casa agora pagar um preço, orar, clamar, pedir a Deus, mas com humildade, porque ele reconhece que aquele negócio ninguém poderia revelar, né? Quanto mais da interpretação, sem saber que sonho, que tipo de sonho esse rei sonhou. Mas observe, queridos, louvado seja o nome do Senhor, que quando Daniel, ele tem uma visão, ele tem a revelação do sonho, ele tem a interpretação do sonho, antes de qualquer coisa, ele foi louvar a Deus. O que a gente aprende com isso? Você tem louvado a Deus? Você tem agradecido a Deus pelo que Deus tem feito na sua vida? Aleluia, pelas respostas que Deus tem dado da tua oração. Ele não foi comunicar a ninguém. Primeiro ele louvou a Deus, diz aqui a palavra. Daniel louvou a Deus pela interpretação que ele teve. Aí sim, ele foi a Arioque para conduzi-lo à presença do rei. Louvado seja Deus. Mas observe que o diálogo dele sempre foi exaltar o Senhor, glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Ele não se colocou como fosse o melhor. Não. Ele explicou ao rei. Esse negócio que você pediu aí é difícil. Deus, em outras palavras, Deus pela misericórdia me revelou, me deu a interpretação. Agora, o que nós observamos aí, irmãos, é que o próprio Deus que revelou esse rei, ele tinha um propósito. O propósito de mostrar a esse povo da Babilônia que ele é Deus, que só ele é Deus. Louvado seja Deus. Por isso que não importa a tua causa, não importa o teu problema, não importa quão difícil seja, a oração é a chave. Ore para que seja revelado por Deus. Ore para que Deus abra as portas para você. Ore para Deus te dar uma saída, uma solução. Como esse caso aqui, não existia humanamente uma solução. Não existia humanamente uma saída. Mas aprendemos aqui que Deus é a nossa saída, que Deus tem uma solução, por mais que seja difícil a causa, por mais difícil que seja o teu problema. A angústia tem tomado conta do teu coração, a tristeza, o medo, mas Deus está falando contigo. Ora, me busca, pede que eu vou te revelar, eu vou te ajudar, eu vou quebrar essa barreira. Eu vou tirar esse obstáculo aí que está impedindo a tua bênção, louvado seja Deus. Esses servos de Deus iriam morrer, mas o Senhor interviu na situação. O Senhor, aleluia, usou Daniel. Ele não mudou esse Deus. Aleluia. Daniel confiou no Senhor. Ele buscou a Deus através da oração.
Observe, alguém te deu um prazo para você orar. Louvado seja Deus. Alguém te deu um prazo, na verdade, para você trazer uma solução. Essa solução, você viu que você não tem essa solução. Você não tem uma resposta ainda para dar a essa pessoa. Mas através da oração, Deus vai te dar estratégia. Deus vai trazer a você a solução para este problema, esta causa. Coloca com fé, com oração, louvado seja Deus. Meu amigo, para você que está aí, quem sabe você, neste momento, aleluia, está assistindo aí este vídeo, Deus está falando com você. Não existe causa difícil para Deus. Não existe problema difícil que Deus não possa resolver. O que nós temos que crer é que Deus resolve a causa difícil, que Deus resolve o impossível, que Deus revela o oculto. Louvado seja Deus aos seus servos. Ele não mudou. Ele é o mesmo, louvado seja o nome do Senhor. Então é preciso nós crermos na sua palavra, é preciso nós crermos que Ele revela, crer que Ele tem uma solução para nós. Deus jamais vai abandonar os seus filhos. Veja bem, Deus agiu porque lá estava homens de Deus, homens que buscaram o Senhor, que oraram, mas teve cuidado. Observe a humildade de Daniel. Observe que quando ele obteve a bênção, ele reconheceu que ele não era melhor do que ninguém. Foi a bondade, foi a misericórdia de Deus que o alcançou. E ele glorificou, ele foi humilde em pedir oração aos seus servos. Amém? E eu tenho certeza que ele tinha consciência que a oração dos seus irmãos na fé, aleluia, também teve efeito. Irmão, a oração é poderosa. Orar é conversar com Deus, aleluia. É ter diálogo, comunhão com Deus, é ter relacionamento com Deus, aleluia, intimidade com Deus, e ter o hábito de orar. Talvez você que está aí, você orou hoje, você hoje teve seus momentos com Deus. Lembre-se que não existe causa difícil para Deus. Mesmo que ainda não foi revelado, Deus pode te revelar a você a solução. Deus pode te dar a solução através de um sonho, através de uma visão. Louvado seja Deus, porque Deus é fiel e Deus não falha. Pode ter certeza, aleluia, que o Senhor está falando com você. Ele vai te dar a solução. Ele vai te dar a resposta. Ele vai revelar, aleluia, para você a solução. Você não vai perecer, você não vai perder esta causa, louvado seja Deus, você vai vencer em nome de Jesus. Não esqueça, siga esse exemplo, oração, mas lembre, a honra, a glória pertence a Deus. Ele louvou, ele engrandeceu o nome do Senhor. Seja sempre humilde, e sempre busque a Deus em oração, pois a vitória é garantida. Louvado seja Deus. Aqui o pastor Gerson, com mais um vídeo pequeno aí para a gente conversar um pouquinho e aprender um pouco da palavra do Senhor. Deus te abençoe, Deus ilumine a você que está aí no seu dia que você está assistindo aí este vídeo, que o Senhor te abençoe. Peço mais uma vez, nos dá um apoio aí, dá um joinha, faz um comentário, dá um apoio aí neste canal, tá? O Senhor te abençoe. Um grande abraço. Aqui o pastor Gerson. Deus abençoe.